pra você ligado aqui no canal da Fute Norte. O melhor do futebol da nossa região, você já sabe, você só encontra aqui. E no programa de hoje vamos trazer tudo o que aconteceu no Campeonato Paraense, no Campeonato Amazonense, tudo sobre a Copa Verde e também tem Copa do Brasil, hein? Fica ligado! E hoje um programa especial em nome de Treehouse Produções Audiovisuais. Chama a vinheta, meu filho! Começando aqui o bloco de hoje falando de Parazão. Vamos falar das terceiras e quartas rodadas aí do Campeonato Paraense e também do Barezão. E vamos começar aqui pelo Paraense. Jonathan Leão. E aqui também Pedrinho Costa, trazendo tudo o que aconteceu nessas rodadas, hein? Terceira rodada, Jonathan. A terceira rodada já aconteceu tem um tempo. A gente vai comentar brevemente sobre o clássico Paysandu e Tuna. Foi um jogo pouco abaixo do esperado pelos dois clubes, muita chuva, o gramado horrível. Teve pausa de 1 hora, né? Pausa de 1 hora por conta da chuva. Tuna querendo voltar pro jogo e perdendo, tudo que um clássico precisa pra ser. A Tuna exigiu a volta, né? O time da Tuna voltou pro jogo, mas o Paysandu não voltou. E ficaram lá esperando, quando 1 hora depois o time do Paysandu resolveu subir pro jogo. Parece até que não sabe onde moram, né? E voltou. Parece que não sabe de onde são. É. Aqui é chuva todo dia, papai. Tipo, o time da Tuna foi igual aquele garotinho revoltado, né? Chama todo mundo pra briga e quando a briga acontece, apanha e volta pra casa chorando. Exatamente. Inflamou, bateu no peito, não vai. Até parece. Tu jura assim, não? E outro jogo interessante na rodada foi Remo e Águia, Robertinho. Remo e Águia foi um jogo assim que de novo um jogo encardido no Zinho Oliveira, onde o Águia dificulta mais pro Remo do que pro Paysandu, né? Mas no final do jogo, tivemos o gol ali do Adailton que salvou. No apagar das luzes, né? No último lance do jogo. Aos 45 minutos do segundo tempo. É que tem que ter paciência pra ficar cega, não dá, cara. Não dá, no final tu já tá ali convencido. Aí vai lá e... eu já tava convencido de que ia ser empate aquele jogo. Eu já tava convencido. E quem apostou? O time do Águia também já tava convencido. Crente que tinha segurado, ia soltar o grito meu Águia. Não. Aí não deu, não. Mas foi um jogo interessante, mostrou muitas falhas, tanto de Remo quanto de Paysandu, que eles precisam realmente melhorar bastante para disputar uma Série B. E deu pra gente ver bastante coisa nessas rodadas. E na quarta rodada, tivemos o pior jogo do Paysandu no Campeonato Paraense. Meu amigo, que jogo foi aquele? Tivemos jogador dando desculpinha. E com polêmica, hein? No jogo contra o Paysandu e Santa Rosa, eu fiquei pensando no final do jogo. Porque o sol atrapalhou, o clube ficou desgastado. E o Santa Rosa jogou no clima de inverno, né? Só o Paysandu entrou no campo no sol. O outro time não sentiu calor, não sentiu sede, não sentiu nada. E o Paysandu jogou no calor e amarrado. Foi isso que eles deram a entender. Foi tecnicamente, taticamente, coletivamente o pior jogo do Paysandu no ano. Apesar de ter sido o 4º jogo só. Sem dúvida. 5º, na verdade, porque teve a Supercopa do Brasil. A gente tá só no início, calma. Mas não é desculpa. Mas não é salarial que o Paysandu tem, não é desculpa. Não é desse jogo que o Paysandu mostra fragilidade. Fragilidade. Não é de hoje, não. Desde o primeiro jogo contra o Capitão Poço, segunda rodada contra o Águia, terceira rodada contra a Tuna, o Paysandu sofreu gol em todas as partidas. Então já vinha mostrando uma certa fragilidade defensiva. 6 gols em 4 jogos. Isso. 6 e quando gols em 4 jogos. Foi lá, jogou no sol quente, tomou uma virada em 5 minutos. Eu penso assim, Pedro, que na verdade, ainda que o Águia seja um time mais qualificado que o Santa Rosa e tenha perdido da forma que foi, o Santa Rosa fez prevalecer, além do seu mando de campo, a raça. O time do Paysandu entrou com uma postura de quem não queria ganhar. Inclusive, o gol do Paysandu saiu de uma bola parada, que foi um pênalti. Ou seja, durante o tempo regulamentar, o clube do Paysandu não produziu nada. Tivemos uma polêmica de um pênalti também nesse jogo, não é? No primeiro tempo. Mas, assim, o VAR estava na partida, se não marcou, segue o jogo. Mas, na minha opinião, foi pênalti. Nas ruas todo mundo marcou, porque onde a gente passava era uma gritaria. Acho que esse juiz aí não dormiu
Na paz, olha, porque... Inclusive eu penso que o segundo lance foi menos pênalti que o primeiro, Exato. Mas foi marcado meio que pra compensar Foi o pênalti pra compensar. anterior. Eu também ouvi isso. Foi marcado o pênalti pra compensar. Pra dormir em paz. Porque onde ele tava, o que ele deve ter ouvido, esse irmão, não teve paz, não teve sossego. Mas é aquilo. Inclusive, a gente fica feliz que é a primeira experiência no Campeonato Paraense com o VAR, mas ficou muito abaixo do que é necessário para competição. Na verdade, o árbitro de vídeo. O árbitro de não vídeo tem a estrutura, né? Eu também já ouvi que o árbitro de vídeo tá presente só em algumas partidas, não são em todas. Isso, inclusive a próxima rodada que a gente vai falar posteriormente, o Paysandu e Bragantino não vai ter, porque eles vão focar no jogo de Remo e Tuna. No Mangueirão. Que vai vir no Mangueirão, exatamente. Eu acho que o VAR só tem nos estádios que tem capacidade para receber a estrutura, entendeu? E, tipo, eu acho isso um pouco injusto, porque Acho que pode influenciar em resultados. Vamos falar de Remo e Capitão Poço daqui a pouco. O VAR não funcionou a partir do momento 30 do primeiro tempo. Então, o resto do jogo foi sem VAR. Teve 2 gols impedidos, teve lance polêmico de falta para expulsão, lance de pênalti, entendeu? Onde o VAR ajudaria muito na decisão realmente. de dentro de campo. Isso é um recurso que a federação coloca no campeonato, é para ser utilizado. Realmente, Isso. essa é a proposta. E quando a federação quando eles prometem todos os jogos do Parazão terá VAR, não tem que ouvir uma reclamação de um clube falando que no meu jogo não tem VAR porque meu estádio não cabe, entendeu? O juiz ali voltar a tentar errar menos. Agora sendo um pouquinho mais polêmico, menos. a gente tem um campeonato que, querendo ou não, é um campeonato interessante, é um campeonato forte, né? Só não é tão divulgado ainda externamente. E aí selecionar determinados jogos para ter uma estrutura de um VAR, para ter essa questão de uma análise. Na concepção de vocês, o que vocês acham que é mais isso? É um pouquinho falta mais de ciência? Não, se a gente vai fazer, tem que ser em todos os jogos. Ou então, já que é pra testar, por que não fazer antes, de repente, numa pré-temporada, algo do tipo? Eu acho que eles estão testando para esse ano, para que no próximo ano já seja todos os jogos. Vamos falar do jogo Remo e Caeté. Lá em Augusto Corrêa teve a estrutura do VAR para receber o jogo e receber o VAR para também ter no jogo do Remo. Porque tem que ser uma coisa muito específica. Entendeu? É muito mais gente que vai se locomover para aquela cidade para levar e pode ser que no estádio pode não ter internet forte o suficiente para receber as imagens e na hora ali jogar pro juiz. Porque mesmo nos jogos grandes que são dentro do Mangueirão, no Curuzu, que onde teve VAR, porque no Bahia o Remo ainda não jogou no Parazão, o VAR funcionou, porém teve um jogo que teve uma paralisação de 20 minutos. E continuando aqui, seguindo aqui o caminho do Campeonato Paraense, Remo e Capitão Poço, Pedrinho. Foi um dos jogos onde o Remo se apresentou um pouco abaixo, pela análise tática onde eu vi nos meios de comunicação. O Remo jogou sem meio campo praticamente. Jogou com 3 zagueiros, 3 atacantes, 2 alas e os meio-campos não tinham ali quem ia fazer a função de volante ou não, quem ia voltar para defender ou não. Então era um time muito ofensivo, tanto que criou muitas chances de gol no primeiro tempo, porém não converteu, só converteu uma, né? E durante sofreu empate no final do primeiro tempo. E acabou sofrendo empate no final do primeiro tempo e no segundo tempo quando voltou tomou uma virada e depois empatou. Ele não teve o mesmo gás para continuar atacando, entendeu? Então faltou um pouco ali de competência no ataque, apesar do ataque do Remo ser muito forte. Faltou um pouco de competência no ataque no primeiro e no segundo tempo e compensou ali com gol de empate, porque o Remo pressionou, não soube fazer gol e tomou uma virada. E no apagar das luzes ali quase conseguiu um empate e é um empate meio que ficou meio amargo na boca do torcedor. Na boca do torcedor. Não dá nem pra aliviar, né? Porque não sabe o que esperar aí do que vem adiante. Porque logo depois, quando fomos falar do próximo jogo, continuou do mesmo jeito. Um time que é extremamente ofensivo, mas não faz gol. E acabou sendo eliminado de uma competição. Próxima rodada, 5ª rodada, o que é que a gente vai ter de confronto interessante aí na perspectiva de vocês? Eu penso que os 2 maiores jogos, óbvio, seriam os jogos de Remo e Paysandu, mas o Remo tem um clássico pela frente que é contra a Águia Guerreira do Souza, que
é um time que meus amigos que torcem pro Remo brincam que a Tuna resolve virar a seleção brasileira quando joga contra o Remo. O jogo vai ser lá no Zinho Oliveira. Onde? No Zinho Oliveira não. Não, vai ser no Mangueirão. Souza. É no Mangueirão? É no Mangueirão. Verdade. A Corta Tuna aí. pediu pro Corta Mangueirão. aí. Zinho Oliveira é do estádio do outro Águia, porra, me confundi foda agora. Grita meu Águia. O jogo vai rolar no Mangueirão, o Colosso do Bengola. E eu acredito que pra Tuna possa ser uma complicação financeira se a torcida do Remo não aderir, que é uma cultura tanto de Remo quanto o Paysandu não aderir quando a Tuna é mandante. O público sempre é um pouco reduzido. Fora que o Remo foi eliminado da Copa Verde, aí que não vai dar gente mesmo. Mas clássico é clássico e pode Isso. ser interessante. E o segundo jogo mais interessante para nós acompanharmos vai ser Paysandu e Bragantino. O Bragantino venceu as últimas 3 partidas que ele disputou. É um time que vem numa crescente no campeonato Confiança. e vai dar trabalho pro Paysandu, inclusive porque vai jogar nos seus domingos. Lá no Diogão. O Vai bom ser, e velho então- Diogão. Então o Bragantino recebe o Paysandu lá na terra da farinha. E vai tentar manter, né? Essa invencibilidade aí de... E do jeito que o Paysandu anda Sequência. com as pernas pesadas, se comer farinha aí que não entra em campo Do jeito, mesmo. o Paysandu tá com a perna, tá, tipo, desde a primeira rodada até agora, que vai ser a 5ª rodada, o Paysandu veio numa decrescente, Exatamente. entendeu? E Já vai perdeu chegar, no campeonato. vai chegar pra enfrentar um time que tá numa crescente. Vai ser um... Nesse tempo que o Paysandu teve agora de descanso, treino e ida pra Bragança, o time possa ter tido uma conversa para o time dar uma subida e uma melhorada. Eu acredito que se o Paysandu, por questão de folha, por questão de elenco, ele é favorito. Porém, se perder, eu acredito que pelo menos o técnico já caia nessa rodada, o Márcio Fernandes. Porque a torcida já vem satisfeita com ele desde a contratação, ele salvou o clube do rebaixamento, mas ele não está tendo um bom início de temporada. O ano passado, o Márcio Fernandes, na verdade, foi uma grande surpresa, porque ele foi o que aceitou vir para o Paysandu. Porque Verdade. o Paysandu tentou contratar técnico de Série B, algum outro técnico também que possa ter caído da Série A, mas não conseguiu, porque estava naquele nível de que ia cair. Já estava no... E o Márcio Fernandes chegou e conseguiu salvar. Pois é. Entendeu? Aí a gente leva essa questão aí, por exemplo, já pensar numa queda de um técnico no início de temporada, talvez não seja agora a melhor solução, né? Não seja a alternativa mais certa a se seguir. É o que a torcida acha. A torcida acha que o Márcio Fernandes não teve um bom começo e com essa derrota pro Santa Rosa, mais um empate e quase eliminação da Copa Verde pro Porto Velho, já fica difícil manter Exato. um técnico que não tá sabendo trabalhar com as peças que chegaram, principalmente porque algumas das peças que chegaram são muito boas. Os jogadores estão demonstrando dentro de campo que querem, que são bons, mas onde o Paysandu tá perdendo é no setor defensivo. Isso, o Paysandu perde na tática. Ele O não, Paysandu ele perde não na tem, tática e no... não tem recomposição. Isso. Do meio pra trás, o Paysandu é um time totalmente fragilizado, muito exposto a contra-ataque e muito lento. Exatamente. É isso que acontece. No lado do Remo, não tem essa preocupação ainda. Beleza, fomos eliminados de uma Copa Verde nos pênaltis ali. Porém, os pênaltis não é o técnico que joga. Não é o técnico que tem ali ele também ele faz as escolhas dele de quem vai bater, lógico que faz. Tem os homens de confiança? Tem. Mas não é exatamente ele que bate. Entendeu? E, tipo assim, teve uma gama São circunstâncias teve uma gama de diferentes. situações. São circunstâncias Teve uma diferentes. gama de situações ali no jogo onde o próprio Jonathan disse, não teve pressão de torcida, então o jogador foi com a cabeça de que tô tranquilo pra bater um pênalti. Enquanto os outros também estavam pensando do mesmo jeito. Eu tô jogando como se fosse na minha casa. Entendeu? Os jogadores do outro time, no caso. E mais uma vez, gente, queria muito agradecer a participação de todos vocês. Pedrinho Costa, Jonathan Leão e principalmente a sua. Se você assistiu a gente até aqui, ei, faz essa fé. Deixa teu joinha, deixa teu comentário, compartilha com os teus amigos, segue a gente e fica por dentro. Vem com a gente.